Oi, tudo bom? Meu nome é Rebeca Souza e a partir de hoje nós vamos trazer uma nova série nesse canal. Essa série ela vai trazer alguns ensinos que são ensinos básicos que todo cristão deve saber, como por exemplo, como é a estrutura da Bíblia, como aprender a estudar a Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, como que devemos viver a nova vida como cristão, etc. São ensinos básicos que todo cristão deve saber. E na aula de hoje eu quero trazer para vocês sobre a Bíblia, um ensino sobre a Bíblia. Só que eu vou dividir esse ensino em duas partes. A primeira parte, que é a de hoje, nós vamos ver sobre a estrutura da Bíblia e os livros apócrifos. Na segunda parte, nós vamos ver sobre a importância da Bíblia e como estudar a Bíblia. Então vamos lá. Na aula de hoje, a primeira parte vai ser sobre a estrutura da Bíblia e os livros apócrifos. Para a gente poder começar essa aula, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, abra aí a sua Bíblia na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus para edificar o cristão, para que ele cresça, para que ele aprenda sobre Deus, para que ele aprenda o que Deus quer dele, para que ele possa conhecer como se manter longe das coisas do mundo e entre outras coisas. Então é muito importante que você estude a palavra de Deus, que você conheça sobre ela. É muito importante. Deus quer se tornar conhecido. E tudo que nós podemos conhecer sobre Deus está no livro que Ele mandou escrever para nós, que Ele inspirou os apóstolos, os profetas, os reis a escreverem para que a gente um dia pudesse saber o que Deus quer de nós. Então nós vamos começar hoje com a estrutura da Bíblia. Para a gente começar, eu quero iniciar aqui com uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: Estude a palavra para que sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então vamos começar. Para começar, a gente vai começar pelo nome Bíblia. O que significa Bíblia? A palavra Bíblia significa biblos, que significa um conjunto de livros. Embora a gente veja a Bíblia como um livro só, mas se você abrir ela, você vai ver que ela tem vários livros. Ao todo, ela tem 66 livros, sendo divididos em livros no Velho Testamento e sendo divididos livros no Novo Testamento. O Velho Testamento, ele vai nos contar a história de Israel, como começou as coisas, não só Israel, mas toda a criação do mundo. Como começou as coisas, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós estamos indo. Então, todas essas coisas você vai encontrar lá no Velho Testamento. E lá vai contar também a história de Israel, como foi que começou a história daquele povo e toda a obra de Deus através do povo de Israel, até antes do nascimento de Jesus. Esses livros vão do livro de Gênesis, que é o primeiro, vão passando até o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E eles estão divididos em algumas categorias. É importante você saber que a Bíblia, os livros da Bíblia, são divididos em diferentes categorias, porque dependendo da forma que ele está dividido, a categoria literária que ele foi escrito, então vai ter jeitos diferentes de você estudar cada livro. Por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são os conhecidos como livros da lei. Eles também são chamados de Pentateuco. Penta, de 5. Então, eles são chamados de Pentateuco. Eles foram escritos por Moisés e eles trazem a lei para o povo de Israel. Lá em Israel, eles conheciam como a Torá, os livros da lei. Depois dos livros da lei, nós temos também os livros históricos, que são Josué,
Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, Esther, Crônicas, Neemias, Esdras. Então, são esses livros, são livros históricos. Eles vão contando a história de Israel. A história de Israel sendo liderada pelos juízes, depois a história de Israel sendo liderada pelos reis, vai contar a história de Israel sendo levada cativa pelos povos que levaram eles cativos durante alguns tempos, os babilônios, etc. Então eles vão contar a história do povo de Israel depois da morte de Moisés, que é quando a gente começa lá em Josué, até o tempo de Esdras e Neemias, que é quando eles voltam para a terra de Israel, para o povo da terra de Jerusalém, para poder reconstruir os muros da cidade que tinha sido tudo destruído. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Essas histórias, cada versículo desse que você for lá, você vai olhar, eles são trazidos em formas de poesia. O livro de Jó, a história de Jó, é contada em forma de poesia. O livro de Salmos é contado em formas de poesia. E há características da poesia, que é importante que você saiba que esses livros são escritos como poesia, porque há características na poesia que é diferente, por exemplo, dos livros históricos, que estão apenas contando uma história, ou dos livros da lei, que estão ensinando sobre as leis de Deus, o que Deus queria para o povo, como é que o povo deveria se comportar. Então, tem características próprias dos poemas que é importante a gente ir estudando, a gente saber, para a gente poder interpretar da maneira correta cada coisa que tem escrita ali naqueles livros. Depois dos livros poéticos, nós temos também os livros proféticos, são os livros dos profetas. E nós temos profetas maiores e profetas menores. Nós temos os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, nós temos Ezequiel, nós temos Daniel, são conhecidos como profetas maiores. Depois nós temos os livros de Oséias até Malaquias, que são conhecidos como profetas menores. E por que eles são separados como profetas maiores e profetas menores? Será que é porque alguns deles eram mais importantes e outros menos importantes? Não, é simplesmente pelo tamanho do livro. Se você for olhar, por exemplo, o livro de Isaías, você vai ver que Isaías tem muitos capítulos. Jeremias tem muitos capítulos, Ezequiel tem muitos capítulos. Quando você vai olhar, por exemplo, o livro de Oséias, Joel, Abacuque, Obadias, são livros bem pequenininhos. Alguns deles só tem apenas um capítulo e muito rápido você lê. Então, é por isso que eles são separados entre profetas maiores e profetas menores. Então, nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele também tem a sua classificação. Cada livro é classificado de uma forma diferente. Nós temos primeiro os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos é como se fosse uma biografia. O que está escrito ali nos evangelhos é como se fosse alguém escrevendo uma reportagem jornalística sobre a vida de Jesus. Então ele conta a história de Jesus aqui na Terra. O Novo Testamento todinho, o resumo do Novo Testamento, é trazer para a gente a história do nascimento e da vida de Jesus, o ministério dele aqui na Terra, e depois que ele sobe, o ministério dele na Terra através da igreja. Que a gente vai ver ali os primeiros passos da igreja, ali, a igreja primitiva. Então a gente tem os 4 evangelhos, que começam contando a história do nascimento de Jesus, da vida dele, o ministério dele aqui na Terra, até a sua crucificação, ressurreição e até a parte que ele subiu aos céus. Depois nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Aquele livro ali é um livro histórico. Ele vai nos contar a história do comecinho da igreja, os seus primeiros passos, depois da subida de Jesus. Depois nós temos as cartas. E aí nós temos cartas de Romanos até o livro de Judas. Todos aqueles livros ali, elas são cartas. É por isso que, por exemplo, quando você vai no Velho Testamento e você tem o livro de Crônicas e Reis, aqueles ali, eles são livros. É por isso que quando você vai falar, você diz primeiro Crônicas, primeiro Reis,
segundo Crônicas, segundo Reis. Por quê? Primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Mas quando você vai para o Novo Testamento e você vai ver aqueles livros que tem o 1, o 2, o 3, então aquilo ali já são cartas. É por isso que quando você vai falar, a maneira certa de falar é, por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 João, 2 João, 3 João. Por quê? Porque elas são a primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. No Velho Testamento você fala primeiro, com um O no final. E no Novo você diz primeira, com o A no final. Então nós temos ali as cartas. Algumas cartas são para igrejas específicas, ou várias igrejas, mas igrejas específicas de uma região, como por exemplo nós temos ali a carta aos Coríntios, que é a carta à igreja que se reunia na cidade de Corinto. Nós temos ali a carta aos Gálatas, que é a carta às igrejas que se reuniam na região da Galácia. Nós temos, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, que é a carta que foi escrita aos irmãos que moravam na região de Tessalônica. Então, são cartas para igrejas específicas. Depois nós temos também cartas para pessoas, cartas individuais, como, por exemplo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, a carta que Paulo escreve a Tito, a carta que Paulo escreve a Filemon. Nós temos cartas que são ali dirigidas a pessoas específicas. E nós temos também as cartas gerais, que era para qualquer igreja que lesse. É tanto que elas não abordam assuntos específicos, como, por exemplo, a carta aos Coríntios, que tinha ali um assunto específico que estava acontecendo na igreja de Corinto. A carta, por exemplo, a Filemon, eram assuntos específicos que Paulo quis trazer para Filemon especificamente. E aí nós temos as cartas gerais, que não trazem assuntos específicos, mas assuntos gerais, que poderia acontecer em qualquer uma igreja, e qualquer uma igreja poderia pegar aquela carta e ler para si. E aí, para finalizar, nós temos o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, que é aquele livro que foi escrito por João, né? Então nós vimos aqui toda a divisão literária dos livros da Bíblia, cada um tem a sua classificação, cada um foi escrito com uma forma específica, e é importante a gente saber disso para quando a gente for estudar, a gente poder entender o contexto literário, a gente poder entender o contexto de cada classe de livro, para a gente poder compreender da forma correta o que tem escrito ali. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, que era a língua daquele povo. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Apesar de ter sido escrito por judeus, naquele tempo o povo de Israel falava o grego, porque Roma já havia tomado conta de Israel. Hoje nós temos, por exemplo, a língua oficial hoje é o inglês. Para você conseguir, se você quer chegar em qualquer país e falar com alguém, para alguém poder lhe entender, sempre vai ter alguém que fala inglês, e aí você vai ter que aprender inglês para poder chegar nesse lugar, procurar essa pessoa e poder se comunicar com as pessoas em diferentes países. Então hoje a língua oficial mundial é o inglês. Naquele tempo, naquela região, era o grego, porque Roma tomava de conta de Israel. Israel naquele tempo pertencia a Roma. É tanto que o imperador romano era quem governava Israel naquele tempo. Então, os judeus tiveram que aprender o grego, porque o grego era a língua econômica. Quem quisesse vender, quem quisesse comprar, quem quisesse fazer as coisas, tinha que saber o grego para poder lidar com diferentes pessoas que vinham de diferentes lugares e poder levar a sua vida para frente. Então, por isso que o Velho Testamento foi escrito em aramaico e hebraico, que era a língua deles, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Então, você imagina aí, quase, mais ou menos 40 homens diferentes, entre profetas,
reis, juízes, sacerdotes, agricultores, pastores, diferentes tipos de homens escreveram a Bíblia. E ela demorou um período de mais ou menos 1.500 anos para ser escrita. A partir da escrita do primeiro livro, que os estudiosos consideram que é o livro de Jó, que provavelmente foi escrito por Moisés, ainda naquele tempo, quando Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do sogro dele. A diferença da época da escrita de Jó até o último livro que foi escrito, que foi um dos escritos de João, do apóstolo João, foram mais ou menos 1.500 anos de diferença. Então dá pra gente imaginar um livro que foi escrito por mais ou menos 40 homens diferentes, por mais ou menos 1.500 anos de diferença, da escrita do primeiro livro até o último livro, para poder fechar esse cânon e fazer um livro só, que é o que a gente tem hoje. Você imagina que todos esses homens, nenhum deles escreveu algo e o outro foi lá e escreveu uma coisa diferente. Todos eles escreveram com a mesma concordância, escreveram sobre o mesmo assunto. Homens que muitas vezes nem se conheceram, homens que muitas vezes estavam num lugar totalmente diferente um do outro, como por exemplo, teve livro que foi escrito enquanto o escritor estava na Babilônia, enquanto um outro livro foi escrito enquanto um escritor estava numa região de Roma. Então eles estavam em lugares bem separados e alguns deles nunca se conheceram, com centenas de anos de diferença do nascimento entre um e outro, e mesmo assim eles escreveram sobre o mesmo assunto. E nenhum discorda um do outro. Por quê? Porque apesar da Bíblia ter sido escrita por tanta gente diferente e por um tempo tão longo, ela foi toda inspirada pelo mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo foi que inspirou esses homens para que eles pudessem escrever cada palavrinha dessa que tem na Bíblia. Por isso que quando você vai olhar um escrito que está lá em 1 Coríntios, ele não vai ser diferente de um escrito que tem, por exemplo, no livro de Números. Se você for procurar um escrito que tem no livro de Isaías, ele não vai ser diferente de maneira nenhuma do escrito que tem em Daniel e do escrito que tem em Apocalipse. Não, todos têm a mesma concordância, porque foi o mesmo Espírito Santo que inspirou cada homem daquele para escrever o livro da Bíblia. O Espírito ia inspirando e aqueles homens iam escrevendo. É por isso também que a Bíblia não tem vários tipos de interpretação. Ou se tiverem duas pessoas e um disser que a Bíblia diz uma coisa e o outro disser que a Bíblia diz outra coisa, das duas uma. Ou alguém está errado e alguém está certo, ou está todo mundo errado. Porque a Bíblia, ela só tem uma interpretação. Lá em, acho que 1 Pedro ou 2 Pedro, mas em uma das cartas de Pedro, se eu não estiver enganada, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que a Bíblia não é de particular interpretação. Mas o mesmo Espírito foi que inspirou os homens de Deus para escreverem cada palavra daquela lei. É por isso que ela só tem uma interpretação. E quando você vai estudar a Bíblia, você tem que perguntar ao Espírito Santo o que ele quer dizer com aquela determinada passagem e trazer a correta interpretação para você. Então vamos lá. A Bíblia também não foi escrita em ordem cronológica. O que isso significa? Que ela não foi escrita em sequência. Aconteceu primeiro as coisas de Gênesis, depois o que está em Êxodo, depois o que está em Levítico, depois o que está em Números, depois o que está em Deuteronômio, e assim vai. Cada livro da Bíblia em ordem, em sequência. Alguns estão em sequência, mas a maioria não está. Por exemplo, tem alguns escritores da Bíblia que viveram na mesma época de outros. Viveram mais ou menos no mesmo período. Então tem livros que você vai pular lá para frente, depois você vai e volta, aí você vai pula para frente de novo, depois você volta. Se você quer saber bem direitinho a Bíblia, quer ler a Bíblia em ordem cronológica, então eu te indico um aplicativo que tem que se chama Telegram. Lá você pode entrar e você procura lá Bíblia em ordem cronológica. Você vai achar lá, tem vários tipos de Bíblia lá, várias traduções, tem na tradução da linguagem de hoje, tem na tradução da NVI, tem a tradução da Almeida corrigida, tem a Almeida atualizada, tem a King James. Então tem várias traduções diferentes lá, você procurar que você achar melhor. E aí
você procura em ordem cronológica, que aí ela vai estar lá bem direitinho os livros em ordem cronológica e você vai lendo para poder entender direitinho o que aconteceu sequencialmente na Bíblia. Mas a Bíblia mesmo, como nós temos, ela não é escrita em ordem cronológica. Então, depois de nós termos visto tudo isso aqui, nós vimos sobre a ordem dos escritos da Bíblia, nós vimos aqui sobre os autores, sobre em quanto tempo ela foi escrita, a divisão da Bíblia, o assunto de cada testamento, né, de cada parte da Bíblia. Então, nós vimos tudo isso aqui. E, por último, da estrutura da Bíblia, é importante você entender também que a Bíblia não foi escrita separada em capítulos e versículos. Ela foi separada só em capítulos e versículos muito tempo depois dela ter sido escrita. Por exemplo, ela foi escrita em capítulos, ela foi separada em capítulos no ano de 1227 só. E em versículos no ano de 1527. Antes disso, ela não era separada em capítulos e versículos. Então você imagina, o livro de Isaías, que é um livro muito grande, e você tem que procurar um versículo, uma parte, uma frase desse livro, que está no meio do livro, então ficava bem difícil. Então, muito tempo depois, foi que começaram a separá-la em capítulos e versículos para que se tornasse mais fácil da gente poder procurar a passagem que a gente quisesse. Salmos, por exemplo, que tem mais de 100 capítulos, ficava bem dificultoso de você conseguir encontrar uma passagem específica. Então, dividi-la em capítulos e versículos melhorou bastante para que a gente pudesse procurar a passagem específica que a gente quisesse. Mas ela não foi escrita assim originalmente. É por isso que quando você vai ler um livro, é importante que você leia ele não tentando separar em capítulos e versículos. Por exemplo, vamos tomar, por exemplo, o livro de Gálatas, a Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas, ela tem, acho que 6 capítulos, mas ela é pequenininha. Então, se você puder ler ela toda de uma vez, você começa e termina num momento só. Você não separa por dias, nem por capítulos, nem nada. Você vai perceber que ela só tem um assunto só. Quando a gente divide em capítulos, normalmente a gente chega a pensar o quê? Que o capítulo 1 fala de um assunto, o capítulo 2 fala de outro assunto, e o capítulo 3 já pula para um outro assunto que não tem nada a ver, muito diferente. E a gente pensa assim, eles escreveram vários tipos de assuntos diferentes. Alguns eles escreveram, mas todos eles têm o mesmo sentido. Todos eles têm o mesmo sentido. Se você for ler o livro, por exemplo, de Gálatas, que é pequenininho, dá para fazer isso aí, então você, num tempo que não seja muito demorado, você vai perceber que só tem um assunto só. É o mesmo assunto. Se você for ler 1 Coríntios, Paulo trata lá de vários tipos de assuntos diferentes. Ele fala do comportamento no culto, da organização do culto, do jeito de você tratar os dons. Paulo fala de imoralidade dentro da igreja. Paulo fala de divisões. Parece que Paulo está falando de vários tipos de assuntos e ele vai para um e pula para um outro totalmente diferente. E aí parece que fica tudo sem nexo. Parece que não tem como ligar uma coisa à outra. Mas se você for ler direitinho e for perceber, você vai perceber que tudo se liga um ponto no outro. E é como um quebra-cabeça. Tem várias peças diferentes, mas quando você forma, você vê o todo que ele se torna. Do mesmo jeito, são os livros da Bíblia. Eles têm, você for ler um livro, ele tem um assunto só. Então você tem que ler ele, não olhar muito, dependendo do estudo que você for fazer. Você procura não olhar muito para a divisão de capítulo e versículo, mas tenta ler tudo num contexto só. Que aí você vai entender que realmente eles têm apenas um assunto. Agora nós vamos ver aqui sobre os apócrifos. O que são os apócrifos? O que significa apócrifo? Apócrifo significa oculto, escondido. Essa palavra apócrifo significa oculto ou escondido. E o que são os apócrifos? Os apócrifos são aqueles livros que na Bíblia evangélica faltam e na Bíblia católica sobram. Assim, bem básico para dar para entender. Os católicos, eles não chamam esses livros de apócrifos, eles chamam eles de deuterocanônicos. O que significa? Significa fora do cânon. A Bíblia foi escrita, então
as pessoas que formaram a Bíblia, que juntaram os livros para formar aqui o livro que a gente tem hoje, eles juntaram tudo e quando terminaram, eles fecharam o cânon, ou seja, eles fecharam. O que tinha de ser colocado, foi colocado. Fora do cânon significa livros que não estavam no cânon da Bíblia, mas eles foram colocados depois. Eles foram colocados depois do tempo que a Bíblia foi totalmente fechada. Esses livros são Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, Baruque, primeiro e segundo Macabeus e algumas adições no livro de Daniel e no livro de Esté. Lá no finalzinho do livro tem algumas adições lá. Os judeus, eles nunca reconheceram esses 7 livros extras. Nunca. Para eles, os livros que tinham lá no Velho Testamento eram aqueles livros que tem lá no Velho Testamento. Eles não, os judeus, o judaísmo realmente, ele não considera o Novo Testamento porque eles não têm Jesus como Messias e tal. E eles tinham, o Velho Testamento era aqueles que tem aqui, os livros da lei e os livros dos profetas. E eles nunca reconheceram esses livros, esses 7 livros extras, com essas adições que tem, como sendo realmente inspirados por Deus. Então o que acontece? Você também não vê Jesus usando esses livros. Quando ele vai pregar lá nos 4 evangelhos, você vê Jesus fazendo referência a Isaías, a Malaquias, a Zacarias. Você vê ele fazendo referências a muitos livros diferentes, aos livros de Moisés, que são os 5 primeiros, a vários salmos, que, ao contrário do que muitos pensam, os salmos não foram escritos apenas por Davi, mas foi por Davi, por Moisés, por Asaf, por alguns outros sacerdotes, etc. Vários homens escreveram os livros dos salmos. Então Jesus ele usou passagens dos salmos, de alguns outros livros, nas suas pregações, nos seus ensinos no Novo Testamento. Mas ele nunca usou nenhuma passagem desses livros novos, desses 7 livros novos que tem. E aí o que foi que aconteceu? Para que pudessem fechar a Bíblia e dizer qual livro que faria parte, qual livro que não faria parte, eles colocaram 3 regras para o Novo Testamento. Que um livro não podia contradizer o outro. Vocês lembram que a gente viu que foi o Espírito Santo que inspirou todos os livros da Bíblia e por isso ele só tem uma interpretação só? Então, isso significa que ninguém pode se contradizer. Se um livro contradizia o outro, então aquele livro não estava de acordo com o critério deles para poder fazer parte do Novo Testamento. E desses livros foram encontrados algumas partes que eles achavam que era uma história assim meia esquisita ou que se contradizia, alguma coisa do tipo, então não colocaram. Esse livro devia contar com a aprovação de todos os pais da igreja. Alguns pais da igreja não aprovaram esses livros, já também por esses critérios aqui que eu falei. Eles deviam ser escritos por um apóstolo que viu Jesus pessoalmente ou alguém que acompanhou Jesus de perto. Porque o que acontecia? Muitas pessoas, por exemplo, iam escrever algum livro, vamos fazer de conta. Vamos dar um exemplo aqui. Paulo escreveu muitas cartas do Novo Testamento. Então vinha alguém que queria escrever alguma coisa e aí ele colocava que tinha sido no nome de Paulo. Não que fosse exatamente Paulo que tivesse escrito, mas como Paulo tinha aquela influência e se fosse dito por Paulo, então ganharia mais crédito, então essa pessoa colocava que tinha sido escrito por Paulo. Mas aí, olhando todos os critérios, estudando bem direitinho, via que não era o jeito de Paulo escrever, não tinha as características de Paulo, porque ele tem a mesma característica em todos os livros dele, que ele escreveu, todas as cartas. E aí eles excluíam esse livro, e por isso ele também não podia fazer parte do Novo Testamento. Não existem apenas esses livros como apócrifos, mas existem mais de 50 livros que são conhecidos como apócrifos espalhados pelo mundo. Apenas esses 7 é que foram incluídos. E como foi que se deu a inclusão desses livros nas escrituras? Os hebreus eles não utilizavam esses livros. Por quê? Porque eles não reconheciam esses livros como inspirados por Deus. Os livros que eles tinham lá eram o Velho Testamento, como nós temos, e alguns comentários das leis, porque eles tinham as leis
E eles tinham também os comentários que os seus mestres da lei e os seus professores faziam sobre as leis, alguns detalhes, alguma coisa assim. Então, eram esses livros que eles tinham. Mas esses 7 livros, eles não utilizavam porque eles não consideravam eles como inspirados por Deus. E o que aconteceu? Muitos anos depois, eles tinham o Velho Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. Então veio um grupo conhecido como Septuaginta. Essa tradução levou o nome de Septuaginta porque, segundo a tradição, foi feita por 70 homens. E esse grupo, eles pegaram o Velho Testamento e traduziram para a linguagem do grego. Já tinham o Novo Testamento no grego, então eles pegaram o Velho Testamento, que era em hebraico e aramaico, e traduziram para o grego. E aí o que foi que eles fizeram? Eles acrescentaram esses 7 livros que os judeus não reconheciam no Velho Testamento, como se fossem um livro só, como se eles fizessem parte daquele livro. Muitos anos depois, apareceu São Jerônimo e quis traduzir a Bíblia para o latim. Lembra que naquele tempo do Novo Testamento a língua oficial era o grego e tal? Então agora a língua oficial era o latim. Então São Jerônimo quis pegar as escrituras, o Velho Testamento, que agora tinham sido traduzido para o grego segundo a Septuaginta, que eles tinham no grego, e tinham o Novo Testamento no grego, mas agora ele queria traduzir para o latim. Só que o que Jerônimo queria fazer? O que São Jerônimo queria fazer? Ele não queria utilizar a tradução da Septuaginta, que já tinha pegado o Velho Testamento, de hebraico e aramaico, e traduzido para grego. Então ele pegou o Novo Testamento, que foi escrito em grego, e traduziu para o latim. E ele foi lá no Velho Testamento, que ainda era traduzido no hebraico e no aramaico, ele pegou desse e traduziu para o latim. Ele não quis usar nenhuma parte que fosse traduzida do Velho Testamento para o grego. As únicas palavras que ele usou do grego foram palavras que não tinham nenhum paralelo do hebraico e do aramaico para o latim. Essa tradução ficou conhecida como Vulgata. Então surgiu 2 traduções do Velho Testamento. A Septuaginta, que era traduzida do hebraico e aramaico para o grego, e a Vulgata, que foi feita por São Jerônimo, que foi traduzida do hebraico e aramaico para o latim. No século XVII, apareceu Martinho Lutero, que era um monge católico, e começou a ler o livro de Romanos, e ele começou a ver que, naquele tempo, a Igreja Católica estava ensinando algumas doutrinas que não eram de acordo com o que a Bíblia ensinava, como, por exemplo, o pagamento de indulgências. Eles ensinavam que você poderia pagar tanto e a sua alma poderia ser salva do inferno, ou você pagaria tanto e você poderia salvar a alma de um parente seu que já tinha morrido do inferno. E aí Lutero vai ler Romanos e ele viu, não, o justo viverá pela fé. Então o pagamento de indulgências não é bíblico. Começando por aí, Lutero viu várias coisas que a Igreja Católica ensinava e que ele viu que na Bíblia não era daquele jeito. Então o que Lutero fez? Depois de muita confusão, muita coisa que aconteceu, Lutero sai da Igreja Católica e ele procura traduzir a Bíblia, que era apenas no latim, para o alemão, que era a língua do povo. Lutero era alemão, ele vivia na Alemanha, e a Bíblia, o povo não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era apenas para o clero, só os padres, só os sacerdotes, só os bispos é que tinham acesso à Bíblia. O povo não tinha acesso à Bíblia. E Lutero queria que todo o povo, o povão, pudesse ter acesso à Bíblia e eles, por eles mesmos, lessem a Bíblia e vissem o que a Bíblia dizia e o que a Bíblia não dizia. Então, o que Lutero fez? Ele pegou a Bíblia, que era traduzida em latim, e traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua do povão, que era para todo mundo ter acesso à Bíblia na sua linguagem. Quando Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, o que foi que Lutero fez? Ele viu esses livros, esses 7 livros conhecidos como apócrifos, e ele viu que esses livros eles tinham algum tipo de discordância com o restante das escrituras. Então o que ele fez? Ele traduziu as escrituras como a Bíblia evangélica que nós temos hoje, como a Bíblia normal, e fechou. Lá no final da Bíblia, ele colocou uma parte em anexo e colocou esses 7 livros apócrifos no final da Bíblia. Ele retirou do meio,
que a tradição de São Jerônimo e da Septuaginta tinham colocado os 7 livros apócrifos incluídos. Lutero tirou e colocou no final, como um anexo, só como base de pesquisa histórica ou algo do tipo, mas não como sendo influenciado por Deus. A Bíblia, todos os 66 livros, ele colocou fechado junto, como influenciados por Deus. E esses 7 livros ele colocou no final, como um anexo. E aí, muito tempo depois que Lutero morreu, houve o Concílio de Trento, que foi uma reunião que foi feita, como se fosse para revidar o que Lutero tinha feito. E o Concílio de Trento, ele pegou a Bíblia e oficialmente ele incluiu os 7 livros apócrifos dentro da Bíblia e os consideraram como inspirados por Deus. Só que deuterocanônicos, eles não chamam de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, livros que foram colocados depois que a Bíblia já tinha sido fechada, fora do cânon. E aí foi que se deu a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Foi aí que se deu a diferença por causa dos livros apócrifos. Agora é importante que você entenda uma coisa. Apesar de ter tido várias traduções, apesar de os pergaminhos terem passado de mão em mão, apesar de terem tido cópias e mais cópias e mais cópias e mais cópias, e da cópia que você tem na sua mão ela já é fruto de centenas de outras cópias, e de não existir talvez mais nenhum pergaminho dos originais que foram escritos, das escrituras, porque já estavam muito velhos, muito surrados, já tinham sido muito usados pelas igrejas. Apesar de tudo isso, Deus se responsabilizou para que a escritura que você tivesse aí na sua mão fosse a que tivesse que ter chegado a você. Por exemplo, a carta de 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, nós pensamos que são apenas 2 cartas, mas provavelmente Paulo escreveu 3 a 4 cartas. Quando a gente vai ver lá 1 e 2 Coríntios, nós vemos que pelo menos há uma outra carta que foi perdida durante a história. Então provavelmente 1 Coríntios não é a primeira carta, mas é a segunda. E 2 Coríntios talvez seja a terceira ou até a 4ª carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então há alguma que se perdeu. Mas essa que se perdeu, Deus permitiu que se perdesse e que hoje nós tivéssemos apenas essas 2. Deus achou que seria importante que nós tivéssemos hoje apenas essas 2. O que foi perdido foi pela permissão de Deus. Ele se responsabilizou para que hoje nas nossas mãos chegasse aquilo que fosse importante para nós. Então você não precisa se preocupar. Mas pode ter algum erro, porque hoje foi tantas cópias, tantas traduções diferentes. Pode ter algum erro, mas nada que vá mexer nas doutrinas, no ensino da Bíblia, nada que interfira. O erro que pode ter é erro de grafia. Como, por exemplo, alguém pode ter escrito Jesus ou Cristo, e quando foram traduzir, colocaram Jesus Cristo, e tiraram o O, e não faz diferença nenhuma, não interfere em nada. Ou alguém foi escrever a palavra porque, e aí na hora de digitar esqueceu o E, e ficou o que, ficou que, o, e faltou o E. Um erro de digitação, um erro de grafia. Isso não interfere em nada no ensino da Bíblia, não interfere em nada na doutrina da Bíblia. Se tiver algum erro, foi um erro simples de grafia, de digitação, por causa das cópias que foi passando, mas na doutrina, no ensino da Bíblia, não tem nenhum erro, porque ela é a palavra de Deus, ela é infalível, e o que você tem nas suas mãos, você pode confiar. Então essa foi a primeira aula sobre a estrutura da Bíblia e sobre os livros apócrifos. Se você ainda não sabia sobre os livros apócrifos, se você ainda tinha alguma dúvida, então hoje eu espero que eu possa ter tirado a sua dúvida. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você, que você tenha crescido em conhecimento sobre a palavra de Deus e que ele tenha sido muito bom para você. Então, se você gostou desse vídeo, se você foi edificado pelo ensino desse vídeo, pelas coisas que você viu nesse vídeo, então aperta aí no curtir, porque aí o YouTube ele vai perceber que esse vídeo ele tem um conteúdo importante e ele vai compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo também. E aí você pode também apertar no botãozinho de se inscrever e se inscrever no canal, porque todo vídeo novo que tiver já vai aparecer a notificação aí para você ver que tem um vídeo novo. Também tem no canal vários outros vídeos de leituras em áudio da Bíblia.
Nós já temos aí os capítulos de Mateus até 1 Coríntios. Os capítulos lidos, é só leitura em áudio, para você poder ouvir aí enquanto você trabalha, enquanto você está, se o seu trabalho permitir, enquanto você dirige o carro, enquanto você lava a louça, enquanto você está fazendo os seus afazeres, e fica aí ouvindo a palavra de Deus, né? Para quem não tem muito tempo para estar lendo, ou para quem tem dificuldade em leitura, tem a palavra de Deus em áudio para você poder ficar escutando enquanto faz as suas coisas. E é isso, e até o próximo vídeo.